Ética. A ética das relações. A ética das relações quer dizer entre pessoas, entre sujeitos, relações intersubjetivas. Algumas coisas precisam levar em conta, serem levadas em conta, para se saber precisamente como fazer, como proceder, a fim de agir eticamente e não causar dificuldades na convivência uns com os outros, nas relações afetivas, relações de amizade, relações de parcerias, sociedades, onde implique uma relação com alguém de qualquer natureza, empresarial, de amizade, marital, o que for. É preciso ter uma ética presente. É preciso expressar uma ética. E, por vezes, a palavra não ajuda, porque ela não recobre todo o sentido que se queira se dar. Ela causa dificuldades. O que seria feito, o que seria mediação, torna-se fonte de confusão, uma fusão entre elementos. Esses elementos podem ser da história que o sujeito traga consigo, e esses elementos são atualizados, são levados à vivência daquele momento, ou então porque venha de lá. Coisas não suficientemente resolvidas da outra parte, do lado de lá, podem também atrapalhar a percepção que se tenha do que se diga a partir de cá. Os dois lados existem. E isso implica em ruídos, dificuldades de entendimento. Isso é uma síntese do que falaremos hoje. E agora invocaremos a presença do Santo Espírito, pedindo luzes para nós, a fim de apreciarmos retamente todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nesse livrinho, uma questão ética do 8 ao 16, nós estamos então no número 9 da questão ética. Tá. Diz assim: a fala não recobre tudo o que o sujeito tenciona dizer. Verdade. E por isso, ela se torna matriz de espaços preenchidos com elementos que não sejam desejados a comunicar, mas que eles ali se apresentam. E até não percebido pelos os falantes daquele momento. Existe, por isso, a necessidade, por vezes, de silenciar, até para comunicar. Silêncios comunicam. Há silêncios que dizem muito e há falas que nada comunicam.
falas que nada comunicam, e silêncios que dizem muito. Pois quando se faz uso da palavra para dizer de certos elementos, consegue-se entender, em parte, o que é dito do lado de lá, aquele que está do lado de cá. Aquele que está do lado de cá entende parcialmente, porque é a partir do seu lugar que se dá o entendimento, a partir do seu lugar que se dá o entendimento, então por isso a percepção é parcial. Se alguém me apresenta algo, se alguém me apresenta uma explicação, um pensamento, eu, do lado de cá, eu vou entender a partir dos elementos que trago comigo. Há pessoas que quanto mais a gente explica, mais complica. E há pessoas quanto mais dizem, mais não conseguem comunicar. Por quê? Porque a palavra não recobre tudo o que se queira dizer. Tanto a que vem de lá, como a que parte de cá. É assim, minha gente. É assim. Espero que isso nos ajude a sermos mais humildes, para nos percebermos também limitados. Tá? Tudo que percebemos, tudo que enxergamos depende do nosso olhar. Tudo que comunicamos, ouvimos, depende do nosso lugar. A partir de que lugar nós estamos e escutamos. Há palavras que têm um sentido, por exemplo, pergunte a um militar onde ele achou melhor destacar. Ele não vai entender que destacar é fazer destaque de alguma coisa. Ele vai entender que destacar é trabalhar em algum lugar. Vai entender isso. Diga a alguém da educação que haverá uma transferência. Ela vai entender também transferência para o mundo da educação é sair de um lugar e passar a trabalhar em outro local. Para o mundo da psicanálise, transferência é outra coisa. É outra coisa. Transferência positiva, transferência negativa. Elementos que partem de cá e são postos lá. E o sujeito enxerga lá coisas que são de cá. Isso é uma relação transferencial. A transferência também é uma forma de resistência, na análise, é uma forma de resistência. Começa-se a falar de um amor transferencial ou de um ódio transferencial para não falar daquilo que interessaria dizer. Então, ao analista compete, trabalhar esses elementos, porque exatamente a transferência vai permitir a análise continuar. Porque na transferência se elege aquele a quem se fala como um sujeito de um suposto saber. Supõe-se que ele tem um saber que o lado de cá acredite ter. Ele ter. Provavelmente ele nem tenha, mas é-lhe dado, é investido de um saber, e esse saber ele pode fazer uso para progredir a sua análise. A análise daquele que fala. E é assim, minha gente. Estou falando muito difícil não, né? Estou dizendo como as palavras. A palavra é um significante. E a um significante não corresponde a um prévio significado. Transferir para os militares, para o mundo da educação é uma coisa. Transferir para o mundo da psicanálise é outra coisa. Destacar para o mundo militar meu pai foi destacado para trabalhar na cidade de Pesqueira. Destacado.
Ele passou a fazer parte daquele destacamento. Vê? Era assim. Agora pode não ser essa palavra, mas era assim. Mundo militar, meu pai era militar. Entende? As palavras não têm um significado prévio. O sentido dos significantes acontecem ao longo da cadeia comunicante, ao longo da fala, alguém vai entendendo que essa palavra ele está usando nesse sentido. É assim. As crianças aprendem uma língua assim. Uma criancinha pequena aprende a dizer, a mãe diga, faça não. Ela vai entender que faça não, vai entender pela entonação da mãe. Aí ela vai aprendendo a falar, a dizer as palavras com aquele sentido. Durma, durma, durma. Coma, coma, beba, beba, beba. A criança vai entender no contexto em que ela está vivendo, o sentido daquelas palavras que elas nunca ouviram antes. E passa a ouvir no contexto familiar. E entender. É assim, minha gente. As palavras não têm um significado prévio. A palavra é um significante. Então, um significante não possui um prévio significado. Ao longo da fala, vai se percebendo que essa pessoa está dizendo isso. Quando eu era criança, se dizia, menino, vigia uma vassoura. Vigiar uma vassoura quer dizer, pega uma vassoura. Vigiar podia significar também ficar acordado para observar uma coisa, para, sabe, fazer a guarda de alguma coisa. Vigiar quer dizer também, sabe, vigiar uma pessoa, sabe o que é? Uma vez uma menina, uma senhora, uma mocinha, ficou assim parada me olhando. Eu disse, diga, minha princesinha. Ela disse, não, eu só estou aqui para espiar o senhor. Espiar, quer dizer, ela veio me olhar. Eu gosto de espiar o senhor. Se alguém disser a alguém do Recife, por exemplo, Fortaleza, qualquer capital, eu estou aqui só para espiar você. A pessoa vai estranhar essa expressão. Hoje, dita assim, vai estranhar. Espiar. Pastorear existe. Um pastor pastoreia. Agora, pastorar, ele fica me pastorando. Quer dizer, me observando, me seguindo. É assim. Eu estou dizendo a vocês que nas relações entre pessoas, quando usamos palavras, essas palavras que não têm um sentido prévio, elas podem ganhar um sentido diferente para a pessoa a quem nós estejamos falando. E isso pode causar confusão. Causar confusão. No Maranhão, por exemplo, fui há pouco tempo ao Maranhão. Lá, uma senhora falando comigo disse assim, veja, a minha mãe naquela idade estava trepando na escada. Essa expressão lá, quer dizer, estava subindo. Quando eu era criança, e dizia, menino, deixe de se trepar no pé de manga. Essa palavra tem uma conotação sexual hoje. Não se usa essa palavra. Pelo menos no mundo jovem aqui, não se usa. Tem um conteúdo sexual. Mas lá no Maranhão não tem esse sentido. Não tem esse sentido. E dizem com a maior naturalidade. É assim. Umas expressões assim que a gente estranha muito aqui. Entende, minha gente? Isso para dizer que esses ruídos de comunicação acontecem porque a palavra não recobre toda a realidade do que se queira dizer. E isso é a primeira explicaçãozinha do que estamos querendo apresentar. E por a palavra não ter
a capacidade, a possibilidade de cobrir tudo o que se queira dizer, então as relações podem ser alteradas. Marido e mulher estão conversando e a mulher diz uma coisa que o homem estranha. Ou o homem diz uma coisa que a mulher estranha, mas o sentido não foi aquele que a pessoa quis dar e a outra pessoa entender. Tá? Depois leva-se um tempo para explicar quando se consegue, viu? Sobretudo quando se diz o nome errado da pessoa, é problema, tá? Quando não se quer. O inconsciente é assim. O inconsciente subverte a ordem consciente e diz de coisas que o sujeito não intencionava dizer. Um exemplo é isso. Um ato falho. Fala de outra coisa. Entra assim, sem o sujeito querer nem pensar, mas entra e diz. Pronto. Os latinos diziam in vino veritas, no vinho a verdade. Dê um pouco de vinho a uma pessoa que ela começa a se soltar. Dê mais um pouco de vinho que ela começa a fazer coisa, a dizer coisa que no normal não diria. E ela não acha que esteja dizendo nada. Porque estabelece um enfraquecimento da censura. A censura, o superego, o superior. Tá? Estamos compreendendo aos poucos, né, minha gente? Aos poucos. Como as relações entre pessoas podem ser alteradas pelo limite que existe na palavra. Essa é uma síntese. Mas palavras que vêm do lado de lá também fazem evocar conteúdos da história pessoal de quem esteja do lado de cá. Claro, uma pessoa diz coisas do lado de lá e eu entendo do lado de cá diferente. Aí eu respondo do lado de cá para a pessoa que está lá, da forma como eu entendi, como resposta, e a pessoa vai estranhar a resposta dada naquele momento. E vai responder. E aí, minha gente, está instalada a falta de comunicação, diálogo. Falam e quanto mais falam, mais se desentendem. Até que, faltando a força do argumento, partem para o argumento da força. Relações entre pessoas, com implicações éticas, de respeito, não respeito, né? Percebendo? Entendendo? Assim, minha gente. Pessoas que agem por problema de educação. A outra vai entender que é desconsideração. Mas não é. É falta de educação mesmo. Não teve na base. Não quer dizer que não ame, não goste, não... Mas falta de educação, falta, sabe, certa fineza no trato. Aí, sabe, estranha-se. Ficar falando alto em cima da pessoa, ficar interrompendo conversa, sabe, certas posturas, assim, de não pedir licença, coisas assim, coisas mínimas, mas que causam problemas. Portar-se à mesa. Palavras que vêm do lado de lá também fazem evocar conteúdos da história pessoal de quem esteja do lado de cá. Assim, ao ouvir certas palavras que vêm de lá, aquele que as escuta, estando do lado de cá, acordam-se certos conteúdos para os quais ele não ainda estava preparado para lidar. Pessoas que fazem menção o quê? A minha infância, a minha educação, a meu pai, a minha mãe. Ela disse assim só, sabe, porque não pensava nada, mas isso soa para mim estranho.
Quando eu falo com alguém sobre a mãe de alguém, eu nunca disse a tua mãe, nunca digo a expressão soa grosseira. Eu digo assim, tua mãezinha, suaviza bastante. Entrega isso à tua mãezinha, conta isso à tua mãezinha, leva de presente isso para a tua mãezinha. Agora imagine que eu diga assim, olha, dá isso à tua mãe. Gente, isso é uma grosseria, você entende? Soa grosseiro, soa grosseiro. E a pessoa só está dizendo que é para entregar a mãe do outro, só isso. Entregar um presente à mãe do outro. Mas soa grosseiro, entende? E não era a intenção da pessoa. Não era a intenção, mas causa impacto. Causa impacto. Certas expressões causam impacto. Causa impacto. Em hebraico, por exemplo, se eu estiver falando com alguém de religião judaica, um judeu praticante, eu não posso dizer, seria ofensivo para ele eu dizer Yeshua. Yeshua. Ele vai entender, ele salva, que é o nome de Jesus. Ele salva. Eles dizem Yeshu, porque eles abreviam para não dizer Yeshua. Porque se disser Yeshua, quer dizer, ele salva. Ele salva. Entende, minha gente? Certas descortesias, assim. Descortesias. Esses conteúdos que são acordados, não é que façam acordo, uma palavra que diz, pode dizer várias coisas. Acordar significa despertar e acordar significa fazer acordo. Que são coisas bem diferentes. Há também no sentido metafórico, pessoas que finalmente se acordam, tá? Acordam para a realidade e resolvem fazer um acordo. Pode ser as duas coisas, vê? Elas acordam para a realidade. Elas se acordam para a realidade. E resolvem fazer um acordo. O verbo é acordar. Dois sentidos diferentes na mesma frase. A palavra, o significante, só adquire um sentido ao longo da cadeia significante. Ao longo da fala. Senão, minha gente, até a gente, sabe? A gente fica com o sentido em suspensão, vai escutando mais, aí vai relaxando, porque entendeu? Agora entendi, sim. Agora, quando não é completado o sentido, fica truncado, é difícil, sabe? Difícil. E isso altera as relações. Éticas mesmo. Éticas mesmo. Em hebraico, por exemplo, não se diz eu sonhei com você. Sonhar com você significa você e eu sonhamos juntos. Em hebraico quer dizer isso. Em hebraico se diz assim, eu sonhei a respeito de você. É assim que se diz. Eu escuto alguém, a gente diz em português. Em hebraico se diz, eu escuto para alguém. Eu faço escuta para alguém. É assim que se diz lá. Outra expressão. Olha, vamos dormir lá comigo hoje? Essa entonação quer dizer, vamos dormir em minha casa, vamos dormir. Mas a outra entonação pode significar outra coisa. Por entonação, a maneira como a palavra é colocada. O timbre, a entonação, dá a diferença. Dá a diferença. Tá? Como a palavra oxe, no Nordeste. Tem muito significado, minha gente. Pode significar reprovação, significar admiração, pode significar, gente, só se eu pensar das várias maneiras de dizer oxe, é que eu posso dizer o sentido.
surpresa, surpresa, reprovação, admiração, sabe? Insinuação. Tudo isso pode significar mais coisas que não me ocorrem agora. Depende da entonação. Repulsa, faixa daqui. Pode significar também isso. A palavra oxe, dependendo da entonação. Como certas palavras em chinês, elas ganham sentido pela entonação. Pela entonação. Entende, minha gente? Tudo isso altera a compreensão, altera as relações. Sejam de amizade, sejam de negócios, sejam afetivas, marido e mulher, maritais, sejam o que for. Aluno, professor, relações profissionais, altera bastante. E hoje, por exemplo, quando alguém estiver falando em público na televisão, tenha cuidado com algumas palavras que vão dizer. Não digam que as pessoas cujos avós, os ancestrais, tenham vindo da África, não digam que essas pessoas sejam pretas. Não digam. Isso é ofensivo. Digam que elas são negras. Negras. Sabe? E diga com todo respeito. Sem fazer nada que dê outro sentido. Porque é processo. É processo, viu? Sabe? É assim. Ninguém pode cantar as músicas que se cantavam há uma década. Não se podem cantar certas músicas, porque dão um sentido de racismo, dão um sentido de discriminação. Embora hoje dizem que certas músicas que se cantam, elas são de baixíssimo calão. Mas essas são tocadas. São tocadas. Sabe? Entra nas famílias, vem pelas rádios, danças, sabe isso? Mudança dos costumes. Cuidado com o que há de se dizer para não se causar, para não haver problemas. Não haver problemas. Essa frase de que uma coisa dita do lado de lá pode repercutir de forma diferente do lado de cá, essa frase vai tocar em elementos que causarão estranhamento naquele que do lado de lá esteja. Se eu disser do lado de cá, usar uma expressão que faça acordar do lado de lá coisas que ele não vai entender porque elas foram ditas a partir de cá, e ele vai responder, a pessoa lá vai responder de forma a que eu também não vou entender. Porque eu quis dizer uma coisa, disse uma coisa, e ele respondeu fazendo referência a outra. E isso, volto a dizer, porque a palavra não recobre a totalidade do sentido. E por não recobrir, isso altera as relações entre pessoas. E alterando as relações entre pessoas, altera a questão ética. Tem incidência direta sobre a ética das relações, que chamamos ética das relações intersubjetivas. Isso tudo por quê? Porque ao dizer o que disse, o conteúdo dito pelo lado de cá vai acordar elementos, estou repetindo para ficar bem claro, vai acordar elementos do lado de lá que não estava preparado nem esperava ouvir naquele momento. E esses elementos do lado de lá acordados provocam uma tal reação que, em resposta,
o lado de lá diz coisas que repercutem tão intensamente do lado de cá, que, assustado, o lado de cá, por não entender a resposta dada, vinda de lá, responde então, e aí, já disse há pouco tempo, está instalada a confusão. Quanto mais, dizia Chico Anísio, quanto mais se explica, mais se trumbica. Ele dizia isso no programa Escolinha do professor Raimundo. Entendi, mas não compreendi. Dizia-se também lá. Quer dizer, eu entendi a sua parte de querer me explicar, mas eu não entendi, não compreendi o conteúdo. Mas deixa para lá, a pessoa diz assim, deixa para lá. Tá tudo bem, deixa para lá. Não vamos falar mais, porque, sabe? Aí faz um acordo. Nós vamos mais falar desse assunto, né? Deixar para lá, mas, né? O sujeito fica com um pé atrás, ou 2 pés, ou 5 pés. Ou então, encerra ali. Minha gente, estamos falando de uma questão ética das relações. Por isso, tenha cuidado, sabe? Com certos gestos, com certas atitudes, até inconscientes, por questão de educação até, podem causar confusão. Mal entendidos. Tá. Uma mensagem intencionalmente falada torna-se fonte de maus entendidos em razão dos ditos bem ou malditos, a partir do terreno fértil, tanto em razão das marcas deixadas pela história pessoal do emissor, de quem diz, quanto do receptor. Uma pessoa está fazendo uma palestra, não é nem se dirigindo diretamente a uma pessoa, e ela faz referência a certas cenas da experiência pessoal daquela pessoa. Mas essas cenas, elas reportam-se também às pessoas que estão ouvindo em situações semelhantes. E elas são tomadas por um sentimento positivo ou negativo em referência àquilo que está ouvindo. Ela pode continuar ou ela pode se retirar. Já ouviram pessoas se retirar? Já vi pessoas se retirarem. Elas se retiram. Porque não conseguem, né? Uma vez um padre estava falando sobre a Eucaristia. E quando terminou a missa, uma senhora da Irmandade do Coração de Jesus, uma senhora assim, da minha idade mais ou menos, quer dizer, uma senhora já, né? Idade avançada. Ela disse assim, mas eu não sei, ela com aquela fita vermelha, disse, mas eu não sei o que foi que deu no padre hoje, que ele estava falando tanto da caristia. Da caristia. A mulher entendia caristia, porque caristia era o elemento real da vida dela. Era real. Ela escutava a palavra, entendia outra. Porque o que ela escutava era exatamente o que ela estava vivendo de forma tão intensa. Por isso é que ela entendia outra coisa. A pessoa diz uma coisa, a gente entende outra, minha gente. Outra. Acontece. Por quê? O ouvido é seletivo. O ouvido é seletivo. A gente só entende, só escuta a partir dos referenciais que temos em nós. Coisas assim, que são importantes para nós. O que não é importante, a gente já muda o sentido. Já muda o sentido. Isto é, o que provoca uma reação de que o lado de lá não tenha ciência, tampouco foi essa a intenção
E nesses momentos, o que se há de fazer? Auscultar. Auscultar é um verbo, não é escutar. Porque a pessoa diz, eu vou ficar escutando desaforo, eu vou para casa. Ou então eu vou responder. Mas ao escutar, a coisa se passa, né? Os dois ficam muito magoados, as duas partes encerram o assunto ali, vão ficar muito magoadas, as duas partes. E aí, vão fazer o quê? Explicar não vai adiantar. Elas começam a auscultar. Auscultar. É aquilo que faz os médicos. Eles colocam para escutar aqui atrás. Escutar. Coloca aqui, diz, respire fundo. Respire. Outra vez. Está doendo aqui, está tocando. Está doendo aqui, sente o quê? E a pessoa vai respirando, ele vai tocando. E vai respirando, ele vai dizendo outra vez. Aí fica em silêncio agora. Vai auscultar o coração. O que significa? Escutar certos ruídos que remetem a um sentido. Ou seja, não me lembro, pelo menos em minha infância, minha mãe ter me dito eu te amo. Não me lembro disso. Não me lembro de meu pai ter me dito eu te amo. Eles me amavam, claro. Minha mãe me amava, puxa vida. Eu sei que amava. Embora não me lembre de nunca ela ter me dito isso. Mas quando eu chegava cansado, ela tinha deixado um copo de leite assim, encostado no fogo, porque não havia essa história de fogão de gás, não havia isso nos anos 50, 60. Para mim, na minha casa não existia gás. Era fogo mesmo, era carvão. Aí deixava o carvãozinho lá, queimando, né? Assim, as brasas, sob cinzas. E ela deixava um copo de leite ali encostado para ficar sempre quente. Quando eu chegava, que eu via o leite, eu me lembrava que ela tinha deixado isso lá. Ela é uma forma de expressar o amor. Ela tinha falado alguma coisa, dito palavras, não, ela não falou nada, mas ela disse muito. Disse mesmo na ausência da palavra. Ela disse através de gestos. Quando instalasse uma confusão, observa os gestos. É o que resta. Pessoas que não têm coragem, pessoalmente, elas têm vergonha de pedir perdão, mas elas agem como se dissessem, eu estou pedindo perdão. Elas agem, elas não expressam até. Eu conheço um menininho que quando está falando com o pai, ele diz, eu quero ver Padailton. É chamada de vídeo. Aí o pai coloca para eu ver o menininho. Ele fica todo envergonhado, não diz nada, fica assim, com as mãos baixando a cabeça e olha mais baixo depois. Aí o pai diz, peça benção ao padre. Aí ele diz, benção para Dailton, bichinho. Aí depois já fica assim, né? Fica rindo, olhando para o irmãozinho, e o irmãozinho também é valente, dá uma pancada e pronto. Aí já começa outro assunto ali entre eles. Tá? Mas o gesto de ficar assim, olhando de vez em quando, e eu puxo uma falinha, e ele solta uma frase curta, sabe? Aí, esse gesto dele, de ficar olhando, o olhar é suave, o olhar brilha, o gesto é de acolhimento, entende? Isso é auscultar. São sinais que remetem a um sentido. É o que resta quando a palavra não conseguir mais comunicar. É o olhar. É a expressão do rosto. A expressão do rosto, a expressão do corpo, a expressão, olha, comunica o que palavras não.
Até uma música que diz: eu sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Tá. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Pronto. O olhar que comunica. A expressão do olhar que comunica. Pessoas que comunicam pela expressão do olhar. O que elas nem sabem que estejam comunicando. Mas alguém já disse que os olhos são as janelas da alma. Olha para o olhar de alguém e ela está mostrando a alma por aquelas janelas. Mas o que tu estás percebendo é a tua interpretação daquele olhar. Lembra-te disso. Para que a tua interpretação seja mais fidedigna possível, digna de fé, fidedigna, é preciso que tu purifiques primeiramente o teu olhar. Que tu purifiques o teu olhar. Olhando para ti, que podes estar vendo lá, projetando lá e vendo lá o que há em ti. Por isso, purifica-te, conhece-te. Tira a trave que está aqui para olhar o cisto que está lá, diz o Evangelho. Estamos falando das relações intersubjetivas. Certo? Isso com implicações éticas. Na ausência de palavras, é preciso ler, entender aquilo que os sinais fazem alusão. Quando truncado estiver o ato de escutar, uma saída há ao escutar. Assim, o possível da comunicação poderá ser restabelecido. Só no impossível de se entender, se no impossível de se entender residir o porquê, uma forma possível de vir a se entender no para quê há de ser. Porque, para que essa pessoa fez isso? No momento eu posso não entender, até porque ela nem sempre possa dizer. Não pode dizer, minha gente. Ela não vai dizer que não pode, ela tem que ficar em silêncio. Mas com o passar do tempo, a gente vai começando a entender que a razão daquilo, sabe? Vai se entendendo. Que fazia sentido o silêncio naquele momento. Comecei a fala de hoje dizendo: há presenças que nada contam e há ausências que muito falam. Há coisas que são ditas e nunca foram faladas. Não, dentro de casa, certos assuntos. Um rapaz já de 20 e poucos anos me pergunta: padre, o senhor acha que a minha mãe sabe? Ele sabe, meu filho, sabe. Mas eu nunca falei disso, mas ela sabe. Eu preciso falar? Não, meu filho, não precisa falar não. Ela já sabe. Se quiser, diga. Vai causar um certo embaraço dentro de casa. Dizer assim. Mas a mãe sabe, o pai sabe, que os dois se comunicam também, sabe? Os irmãos sabem. Tá? Ele disse: é mesmo, sabe, meu filho? Faz tempo, desde criança. Ixi, desde criança, sabe? Então, se for para anunciar, se acha que interessa, não sei. Mas se já sabe, sabe. Aí a criatura pode com sinceridade entender ou então pode fazer um showzinho ali na frente,
de mostrar admiração, querer chorar, essas coisinhas assim, né? Aí é o mexe-mexe, o vira-vira. Vira lobisomem, vira lobisomem, como diz em Mato Grosso. Gente, vamos fazer uma pausa. Daqui a pouco a gente volta. Minha gente, nós vamos fazer uma síntese do que expusemos agora. Nós estamos falando sobre uma série chamada
é uma questão ética, a ética das relações. Dissemos num período assim, um momento formativo anterior, que existe uma ética da alteridade, essa que nós queremos professar e fazemos fé em professá-la, é nosso empenho professá-la, a ética da alteridade. Existe outra ética, que é a ética da totalidade. A ética da alteridade leva em consideração o outro. Eu sou o próximo do outro. Eu sou o próximo do outro. Eu sou o próximo. O outro é o meu próximo. Então, somos seres humanos e mesmo que eu esteja próximo, ele pode de mim estar distante. E mesmo que eu esteja próximo, eu posso dele estar distante. Isso existe. A ética da totalidade é uma ética impositiva, sabe? Ela considera a sua fala, o seu ponto de vista como único, o único admissível. Há pessoas, por exemplo, que, sabe, a verdade é só o que ela diz, aquilo em que ela acredita. Fora disso, não há verdade. E se alguém apresentar algo diferente, ela não entende como uma forma diferente de pensar, que há de se respeitar. Ela entende como sendo algo agressivo contra ela, algo assim. E por isso ela agride também. Ela, sabe, é uma relação tensional, sabe, de exclusão. A ética da alteridade leva em conta o princípio da complementariedade. Eu sempre tenho algo a aprender. Eu nunca estou a perder. Sempre há algo a aprender. Com a situação, a partir do outro. Hoje tratamos de um tema que fala sobre aquilo que se passa na comunicação, pelo uso da palavra. Porque também pode haver comunicação sem haver uso de palavras. A linguagem, por exemplo, de mudos e surdos é uma linguagem feita por sinais. A leitura que se faz de um texto é aquilo que está posto por escrito, mas que comunica um sentido. Mas não existe fala ali. Agora existe também textos falados. As pessoas escutam, como o Cid Moreira fazia a leitura dos salmos com a voz bonita que ele tem e falava. Então, era agradável ouvir os salmos que ele recitava. Recitação, cântico, os salmos cantados pelos monges, no sentido gregoriano, é uma forma cantada de comunicação. Mas também há coisas que são faladas, e quando são faladas, elas podem se tornar fontes de comunicação ou de mal-entendidos, porque a palavra não diz tudo o que se tem a intenção de nela comunicar. Não diz. E por não dizer, ela traz consigo uma possibilidade de outras interpretações. Até porque a palavra, que é um sinal, um significante, essa palavra pode ter múltiplas significações. Sabe?
uma palavra bem conhecida aqui entre nós, e normalmente as pessoas citam essa palavra, normalmente citam como exemplo a palavra mangar, mangar. Manga de camisa, manga de chupar, manga de... Chupar é um termo que tem um sentido agora sexual, mas também tem um sentido que não seja só sexual. Depende do contexto em que a fala esteja sendo dita, e a partir da escuta ao longo da fala, a gente vai entendendo o sentido que a palavra possa ter. Mas sentido prévio nem sempre existe. Não existe, gente. Não existe. Existem certos conteúdos que são expressos por palavras que, para aquele que fala e para aquele que escuta, têm sentidos diferentes. E isso pode ser matriz de mal-entendidos. E, sobretudo, quando a palavra dita do lado de lá faça acordar coisas do lado de cá que eu não estava preparado para escutar. Porque eu entendi a partir dos conteúdos que eu trago desde tempos de minha história e que repercutem, ao serem ouvidos esses conteúdos, repercutem de forma que nem sempre sabe quem esteja do lado de lá. E quando o lado de cá entende que o lado de lá esteja referindo-se a coisas que eu sinto cá, eu posso responder de uma forma, retrucar, que o lado de lá não vai compreender. E aí, quanto mais se diz para cá e eu digo para lá, menos se consegue compreender. E ainda, minha gente, ainda é um tema sobre o qual eu não falei, é quando alguém fala, existe aquilo que a pessoa queira comunicar. É o sujeito do enunciado. Aquele que diz, por exemplo, hoje é um dia quente. Pronto. Eu quero dizer que está fazendo calor. Mas dizer que hoje é um dia quente pode significar uma outra coisa. Uma outra coisa. Bem diferente. Tanto que alguém diz, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, bem diferente. Bem diferente. Existe aquilo que se queira comunicar, intencionalmente, é o sujeito do enunciado, e existe aquilo que não se queira comunicar, mas é dito, atravessa a fala. Chama sujeito da enunciação. Sujeito da enunciação. A pessoa diz, é até uma expressão entre nós que é dita, há pessoas que dizem coisas sem sentir. É assim. Elas dizem coisas sem sentir. Elas dizem, sabe, elas dizem uma frase que a gente diz, uma frase que foi uma frase infeliz. Foi fora do contexto, mas estava na pessoa. Ela não pensava em dizer, mas disse. E exatamente por não ter pensado em dizer e ter dito, é que fala de um conteúdo sobre o qual ela não tem domínio, que é um conteúdo inconsciente. É o sujeito da enunciação. Dizer o nome de uma pessoa que não era para dizer naquele momento, trocar o nome de uma pessoa. Já pensou? Deus do céu. Não pensou em dizer. Não era intenção de dizer, mas disse. Disse porque o inconsciente, sabe, subverte a ordem. Passa. Qualquer deslize ele passa. Dormindo,